Glória a Deus, queridos, por estarmos aqui. Eu fiquei refletindo, né? Eu falei assim, a gente fica pensando no que a gente vai começar, né? E aí eu falei assim, eu preciso falar para os irmãos, né? Que essa palavra falou comigo, por isso que eu vim trazer. E parece que todo mundo que sobe fala a mesma coisa, né, irmãos? Mas a verdade é essa. Vocês vão ter que subir aqui um dia para descobrir que antes de você passar, você recebeu essa palavra, né? Ela fez algum movimento no seu coração, ela te cutucou para você poder transmitir. Então, queridos, essa palavra falou bastante ao meu coração e eu espero que fale com você também, porque todos nós precisamos aprender, amém? Amém. Queridos, hoje eu vou falar sobre suas escolhas definem o seu futuro. Todos os dias de manhã a gente faz uma escolha, né, irmãos? Hoje eu vou levantar, vou cuidar da minha vida. Tem dias que você fala assim, hoje eu não vou fazer nada. E aquele dia acaba sendo improdutivo, não é verdade? E, irmãos, se estiver muito alto, tá muito alto para vocês o microfone, tá bom? Beleza. Se a gente define o nosso dia assim, com pequenas escolhas, né, irmãos? Eu vou hoje fazer tal coisa. E são escolhas que no final do dia fazem alguma diferença na nossa vida, tá certo? Se eu escolho me cuidar, fazer atividade, no final do dia eu vou estar melhor, ao final do mês, ao final do ano, e assim vai por diante, né? E você já notou que quando você faz uma escolha, você muda o seu futuro. Quando você faz uma escolha, digamos assim mesmo, por saúde, por alguma coisa na sua vida, você muda o seu futuro. Nós somos resultado das escolhas que nós fazemos. Tudo que a gente escolheu lá atrás, a gente pode estar colhendo hoje, né? Se a gente escolheu se cuidar, se a gente escolheu estudar, quem aqui estudou, se dedicou, hoje está colhendo esses frutos, né? E nós somos resultado das escolhas que nós fazemos, das renúncias, dos tempos dedicados a algo ou a alguém, né? Na pessoa de Jesus nós escolhemos também, né, irmãos? Quando nós dedicamos a nossa vida. E isso faz total diferença durante a nossa caminhada. Na vida cotidiana, quando a gente se empenha em fazer algo e se dedica realmente, a gente colhe o fruto desse trabalho. E na vida espiritual, irmãos, é da mesma maneira. Quando a gente se dedica na obra, na obediência ao Senhor, nós colhemos esses frutos também. Então, as nossas escolhas de hoje definirão quem nós seremos amanhã, o nosso futuro. Por isso, hoje, eu vim falar com vocês acerca das escolhas que nós precisamos fazer. Como eu falei, durante o dia a gente faz escolhas, às vezes até sem muito pensar, né? Pequenas escolhas, mas essa escolha, ela precisa ser pensada e refletida, irmãos. A escolha por Jesus é uma escolha pensada. A gente precisa realmente tomar a decisão e falar com a nossa boca que nós decidimos por Jesus. Em Romanos 11:22 diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. A bondade e a severidade de Deus precisam ser consideradas, irmãos, na nossa vida. São dois elementos do caráter divino do Senhor, do caráter divino de Deus. Quando deixamos de lado a bondade, Deus parece ser um tirano implacável. Quantos de nós já não estudamos lá o Antigo Testamento e vejam, meu Deus, como que Deus fulminou a família de Acã, né? Deus foi implacável. Nós vemos também, se nós deixarmos passar também a sua severidade, não prestarmos atenção nela e focar num pai somente amoroso, a gente tende a achar que Deus é um pai fraco, que concorda com tudo, e isso não é verdade. O nosso Deus, ele é bondoso e severo ao mesmo tempo. É isso que o versículo está dizendo aqui. Ele é bondoso com aqueles que confiam na sua bondade e severo com aqueles que deixam ao Senhor de lado, aqueles que desobedecem a sua palavra. Por isso, hoje nós vamos falar a respeito de dois caminhos. Nós temos que entender
que quando nós escolhemos o caminho da vida, nós somos agraciados com essa bondade. Ora, quando escolhemos o caminho da morte, nós veremos a severidade do Senhor, né? Quando nós decidimos pelo errado. Em Mateus 7, 13 e 14, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. O Senhor Jesus aqui estava dizendo de porta estreita e porta ampla. A porta estreita leva-nos ao céu, e a porta larga, ampla, nos leva à perdição permanentemente no inferno, longe de Deus, queridos. É exatamente isso que a palavra de Deus diz nesse versículo aqui de 7. O caminho estreito e o caminho largo são verdades bíblicas que representam a diferença entre uma vida guiada por desejos pessoais e uma vida de obediência ao Senhor. Tem diferença, irmãos. Nesses dois caminhos existe uma grande diferença. O caminho largo simboliza uma vida egoísta e guiada por desejos humanos. O caminho estreito representa uma vida de dedicação e obediência aos ensinamentos de Jesus. Então há diferença. A expressão caminho estreito, Jesus ensina que o caminho é estreito, é o único que leva à vida eterna, enquanto o largo leva à perdição. O caminho estreito, irmãos, é um caminho de esforço que exige sacrifício, renúncia e luta contra a própria carne, luta contra a nossa própria natureza humana. Nós precisamos fazer força para poder permanecer nesse caminho. Enquanto vivemos neste mundo, temos muitos caminhos que podemos escolher trilhar. Porém, quando o assunto é a eternidade, só existem dois caminhos e uma única escolha certa, irmãos. Só existe uma escolha certa. Como nós lemos lá em Romanos, que devemos considerar a severidade e a bondade de Deus, ou seja, considerar que Deus é amor, mas Deus também é justiça. O Senhor também age com justiça. E como Jesus disse, que existem duas portas que nós podemos adentrar. Porém, a escolha é nossa, irmãos. O Senhor está com os braços abertos, nos esperando para fazer essa escolha. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre esse assunto. Aí tem uma frase que a gente escuta muito: o mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Verdade ou mentira? Amém. Está todo mundo afiadinho. Isso mesmo, é mentira do diabo, irmãos. Todos os caminhos não levam a Deus. A palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, somente Ele leva a vida eterna. Amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre dois caminhos e uma escolha. No ponto 1, nós vamos começar, irmãos, ao contrário, pelo caminho de vida. Às vezes, quando as pessoas vão pregar, elas começam falando primeiro tudo que é errado, né? Mas vamos começar pelo certo hoje, irmãos, para a gente ficar bem fixado. O caminho de vida é o caminho certo que nos leva para a eternidade junto ao nosso Pai. Mateus 7,13 diz assim: entrai pela porta estreita. A porta é estreita, irmãos. O caminho, ele não será fácil. Lucas 13, 23 e 24 diz assim: alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. O que Jesus falou? Esforcem-se. Nós precisamos nos esforçar. Em Mateus 11, não está aí, Lu. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. A expressão significa que o reino de Deus é para aqueles que se esforçam realmente estar na presença do Senhor. Aí eles ficam aptos para entrar nesse reino, irmãos.
E isso é para nós. Nós precisamos cada dia mais nos esforçar para tomar esse reino. Jesus nos ensinou que a porta que conduz ao caminho da vida é estreita. Não tem como levar, irmãos, bagagens. No céu não entra bagagem. Todo mundo sabe, morreu, fica tudo aqui, né, irmãos? Está todo mundo de acordo, né, que a gente não leva nada. Dessa vida nós não iremos levar, falando de coisas materiais. Agora, de coisas espirituais, nós também não iremos entrar no céu, se nós estivermos cheios de bagagens. Muitas pessoas têm desejado trilhar por este caminho, porém não estão dispostos a renunciar às bagagens deste mundo. Uns exemplos de bagagem: passado. Quantas pessoas vivem presas ao passado, né? Porque no passado eu fiz isso, no passado eu fiz aquilo, porque no passado era assim. Irmãos, precisamos nos libertar do passado. O passado serve sim para nós refletirmos e não cairmos mais no erro, mas ele não é diferencial na nossa vida para nos levar lá na frente, para nos alimentar, não. O passado fica no passado. Dores mal resolvidas, mágoas. Talvez você tenha mágoa de alguém e você fica alimentando essa mágoa. O que acontece, queridos? Uma bagagem que no céu não vai entrar. Não vai entrar. Dores mal resolvidas. Falta de perdão. Você não perdoa as pessoas, ou talvez você já até perdoou, mas você também não se perdoa. O tempo todo você fica se lembrando daquilo que você fez, daquilo que você viveu, daquilo que você passou, daquilo que fizeram com você. Falta de perdão, queridos. A palavra de Deus diz que quem não perdoa não será perdoado. Então, não entra no céu. Outra bagagem que não entra no céu: orgulho. O nosso orgulho sobre as nossas coisas, porque nós somos bons, maravilhosos, o orgulho não vai entrar no céu. Nós temos que ser humildes, nos humilharmos debaixo da mão poderosa do Senhor, que a seu tempo Ele nos exaltará. Então, o orgulho não irá entrar no céu. Mentira. A mentira é uma bagagem que não vai entrar, irmãos, porque o pastor falou muito bem aquele dia, né? O pai da mentira é o diabo. Quem mente é filho do diabo. Não vai entrar no céu, né? O diabo e seus anjos já foram expulsos de lá e lá não voltarão. E nós não podemos mentir. Mas eu estou omitindo, Ana Paula. Só vou omitir parte do negócio. Não, você está mentindo do mesmo jeito. A mentira não procede do Senhor. Nós não podemos compactuar com a mentira e nem mentir, porque às vezes você não mente, mas você sabe que tem pessoas mentindo e você fica... Não pode, irmãos. Nós temos que falar sempre a verdade. Outra bagagem que não irá entrar no céu é a vaidade excessiva, né? A nossa vaidade pessoal excessiva tira o foco de quem é Jesus sobre a nossa vida, tira o foco daquele que nós temos que exaltar com a nossa vida. A gente põe o foco somente na nossa vaidade, somente nos nossos prazeres. A vaidade excessiva não vai entrar no céu, irmãos. Infelizmente, nós temos que entrar nessa porta estreita e renunciar realmente a tudo aquilo que nos atrapalha a ter um relacionamento profundo e sincero com o Senhor. Nós precisamos nos livrar da vaidade excessiva. Irmãos, esses são alguns exemplos de coisas que nós acumulamos e nós não podemos levar conosco quando nós formos trilhar esse caminho da porta estreita. Essas bagagens não irão passar na porta. E aí o Senhor vai falar: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E nós não queremos ouvir isso. Nós precisamos nos lembrar que para efeito de eternidade não existe meio termo. A Bíblia diz, né? Se você for morno, vomitá-lo-ei, como diz a versão antiga. Ele vai nos vomitar se nós formos mornos. Não existe meio termo. Nós temos que escolher qual caminho iremos caminhar: caminho de vida ou caminho de morte. Em Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte.
Há caminho que talvez a gente está aqui hoje, sentado, e eu refleti muito nesse versículo. Na verdade foi ele que me chamou a atenção para eu pesquisar sobre esse assunto, estudar sobre caminho de vida e caminho de morte. Às vezes eu falei, Senhor, às vezes eu estou sentada lá, eu estou cantando, eu estou louvando, mas eu não estou no caminho da vida. O que eu faço? Eu preciso descobrir. Foi esse versículo que me chamou a atenção. E talvez nessa noite você está aí sentado, não, mas eu sou crente. Não, mas a gente tem que analisar, irmãos, todos os dias a nossa vida. Será que eu estou trilhando o caminho certo da vida? Ou eu estou me enganando ou sendo enganada pelo inimigo? Talvez eu esteja não agradando ao Senhor. Nós precisamos todos os dias nos analisar se estamos realmente caminhando, trilhando o caminho da vida. Há caminhos que produzem vida, há caminhos que levam à morte, há caminhos que nos fazem crescer. E existem caminhos que fazem com que venhamos a nos perder. Talvez você esteja assim, eu estou ótima, estou com Jesus. Mas lá no seu serviço, tem um enviado do inimigo lá te fazendo sair do seu caminho. E aí o que você tem que fazer, irmãos? Clamar o sangue de Jesus e falar, não, eu vou entrar pela porta estreita. Eu não vou levar bagagens nessa caminhada. O bom caminho nos leva mais perto de Deus. E hoje a gente vai ver a característica de uma pessoa que está trilhando o caminho de vida. Uma característica da pessoa que está trilhando o caminho de vida, irmãos, a pessoa dá bons frutos. Quem está com Jesus dá bons frutos. Ela produz bons frutos. Lucas 6, 44 a 46 diz isso. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. Mas o homem mau da sua maldade tira coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O Senhor explicando aqui para eles, né, irmãos? Para os discípulos, olha, aquele que está com o coração cheio de bondade, ele tira coisas boas, mas quem está cheio de maldade tira coisas más. Então, nosso coração precisa estar cheio de palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, amém? A vida de uma pessoa que está trilhando no caminho de vida é marcada pelos bons frutos. Ninguém é salvo, irmãos, pelas obras, mas nós sabemos que isso faz parte da nossa vida. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, porém a maior prova que nós nascemos de novo, nós temos uma vida que dá bons frutos, cheia de bons frutos. Nós precisamos viver isso. Obediência como evidência de fé. Abraão, primeiramente, obedeceu ao Senhor quando levou o seu filho ao monte para sacrificar. Ele não questionou a Deus, ele não falou, Senhor, por que eu vou fazer isso, por que eu vou fazer aquilo? Ele obedeceu sem questionar, ele teve uma obediência genuína, e é o que o Senhor quer de nós. Antes mesmo de nós vermos o milagre acontecer, nós precisamos obedecer ao Senhor, amém? É o chamado à obediência genuína como evidência de fé de uma pessoa. A evidência de fé da vida do cristão é que ele obedece, mesmo quando ele acha que assim, nossa, se eu fizer de outro jeito, eu acho que vai ser melhor, mas Jesus mandou fazer desse jeito, eu vou fazer do jeito que Jesus mandou. Foi o exemplo de Pedro, né? Ele falou, olha, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas como o Senhor está mandando, eu vou. Ele obedeceu, ele falou, olha, eu tenho experiência, eu sou pescador antigo, e eu vou ouvir, né? Esse homem falando, ele viu a maravilha, com certeza ele escutou a pregação de Jesus e ele sentiu temor por essa pregação, e quando Jesus deu uma ordem para ele, ele não hesitou e obedeceu. E assim temos que ser nós também, irmãos. Quando Jesus falar, obedecer sem questionar, mesmo que a gente ache na nossa sabedoria tão pequenininha que a gente sabe tudo, mas nós não sabemos, irmãos. O nosso Deus sabe de tudo, amém?
Os ensinamentos de Jesus ao longo dos evangelhos deixam claro que a mera profissão verbal de fé é insuficiente. Jesus aponta nesse versículo que a gente acabou de ler aqui, de Lucas 6,44, que adianta vocês me chamarem de Senhor, Senhor, e não me seguir os meus ensinamentos? Ele fala, por que vocês me chamam de Senhor? Mas vocês não fazem o que eu digo, não fazem o que eu mando. E é o que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos obedecer ao Senhor, para que nós possamos ter o direito de chamá-lo de Senhor, como a gente falou na célula, né? Mestre, ele ensina, e nós temos que chamá-lo de Senhor. E aí a gente tem que fazer o quê? Cumprir os ensinamentos do mestre. E se a gente não cumpre, como que a gente vai chamar ele de Senhor? Não tem como. Jesus ensina sobre a importância de dar bons frutos e a necessidade de uma base sólida para a vida de uma pessoa. Ele usa essa metáfora da árvore e seus frutos, irmãos, para ilustrar uma coisa muito importante. As ações de uma pessoa revelam sua verdadeira natureza. Não adianta a gente só falar que serve a Jesus, que serve ao Senhor, e não fazer de forma correta tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Você tem a sua natureza transformada por Jesus? É uma pergunta para você. Sua vida é dedicada à obediência a Deus? Outra pergunta. Duas perguntas que você precisa se fazer para saber se você está trilhando este caminho de vida. Descobrir qual é a sua verdadeira natureza vai revelar se você está seguindo realmente o caminho certo, irmãos. E a gente precisa se fazer essa pergunta todos os dias. É certo que nós não iremos alcançar a estatura do varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo, mas nós buscamos por ela, irmãos. Nós vivemos pela palavra de Deus. A nossa regra de vida precisa ser a palavra de Deus, amém? No segundo ponto, nós vamos falar 2 caminhos, uma escolha, caminho de morte. Mateus 13 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Nós sabemos disso, irmãos. Muitas pessoas já estão caminhando para o caminho da perdição. Muitos das nossas famílias estão perdidos realmente. Então nós precisamos entrar pela porta estreita e nós precisamos levar conosco o máximo de pessoas possível, amém? Segundo as palavras de Jesus, a porta que conduz o homem para o caminho de morte é larga. Diferente da porta estreita, que precisa de renúncia, precisa de esforço, a porta larga não exige nada. Não exige mudança de vida, não exige esforço, você pode ir do jeito que você quiser. Por esse motivo, muitos têm entrado por essa porta, irmãos. Mas é importante lembrarmos que a vontade de Deus é de que ninguém se perca, mas todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Jesus, né? Porém, a escolha, irmãos, de entrar ou não por essa porta é nossa, é individual, mas cabe a nós proclamarmos esse evangelho, né, queridos? Cabe a nós levarmos essa palavra. E a característica de uma pessoa que está trilhando no caminho de morte, quem está trilhando no caminho de vida, a evidência são os bons frutos. Quem caminha no caminho de morte convive amigavelmente com o pecado, né? O pecado não tem problema. Como é a frase? Não tem nada a ver. Não pega nada, vai dar tudo certo, todos os caminhos levam a Deus, porque Deus vê o coração. Não são essas frases, irmãos? São essas que estão lá pregadas na porta ampla, viu, irmãos? É desse jeitinho, né? Então nós temos que estar atentos. Será que eu estou convivendo amigavelmente com o pecado? Às vezes você não está falando nada. Se você não falar, você já está se omitindo, você já está convivendo amigavelmente. Nós precisamos ser setas que indiquem, né, a direção certa. Quero ler com vocês aqui em 1 João 3, 4 e 9. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei.
De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Vocês escutaram bem, irmãos? A palavra de Deus diz: quem é nascido de Deus não peca. Nós precisamos estar atentos, irmãos. É muito fácil a gente sair da linha do caminho estreito e partir para a linha do caminho amplo, né? Nós precisamos estar atentos a essa palavra. Nós precisamos, porque aquele que tem a semente de Deus precisa permanecer em nossos corações. A nossa terra precisa estar fértil todos os dias para receber essa palavra. O pecado é uma iniquidade. Quem pratica o pecado não conhece verdadeiramente a Deus. Talvez você me fale assim, mas é crente. Não é crente. É crente, não é cristão, né? Nós já fizemos a série aqui, que é o crente, como que é? Cristão ateu, né? Ele está na igreja, mas ele não conhece a Deus, né? Uma das evidências do cristão ateu é que ele não conhece a Deus. O pecado é uma desobediência à vontade de Deus. O pecado é uma rejeição aos padrões de Deus e uma escolha pelos seus próprios desejos. Isso é conviver amigavelmente com o pecado, irmãos. A gente escolhe satisfazer o nosso eu, a nossa carne, os nossos desejos, a fazer a vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus exige renúncia dos nossos desejos. Exige que a gente mate o nosso eu e o Senhor cresça mais em nós e a gente diminua. Só que a gente pensa assim, poxa vida, eu sou tão boa, como que eu vou fazer isso, né? Deixar Jesus tomar conta? Eu gosto da minha vida, mas nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós temos que deixar que o Senhor cresça e a gente diminua, né? O pecado é um afastamento de Deus. Quem pratica o pecado não vive de acordo com o propósito de Deus. A gente fala muito isso. O Senhor tem propósito na sua vida. Tem aquele livro, né? Vivendo uma vida com propósitos. A gente já leu, já estudou. Mas quem vive no pecado não vive o propósito de Deus. Talvez você não esteja dando lugar para o propósito de Deus. Você está errado. Você precisa abrir o seu coração para que o Senhor faça e cumpra esse propósito na sua vida. E o propósito de Deus é que o Senhor quer estar conosco. Nós somos criados, irmãos, para adorar ao Senhor. Nós somos feitos para louvor do nome dEle. Nós somos feitos para ter relacionamento com Deus. E quando a gente peca, o que a Bíblia fala? Que o pecado nos afasta de Deus. É isso que acontece, irmãos. Quando nós pecamos, nós nos afastamos, deixamos de cumprir o propósito, deixamos de fazer aquilo que fomos chamados a fazer, proclamar o Evangelho. Amém? Quem vive pecando não conhece a Deus. Nascer de novo, irmãos, significa uma mudança real na relação com o pecado. Nascer de novo significa uma mudança em todas as áreas da nossa vida. À medida que se cresce em Cristo, nós aceitamos Jesus, nós começamos a mudar de vida. Precisa haver transformação real na nossa vida, diariamente, irmãos. Nós não podemos ficar estagnados. A nossa vida espiritual precisa crescer, precisa evoluir.
Porque o Senhor Jesus está em nós, né? E Ele plantou a boa semente. A semente precisa dar bons frutos. A prática do pecado, o prazer pelo pecado, é a marca de uma pessoa que está trilhando para o caminho da morte. Como cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós não podemos tolerar e nem ocultar pecados em nossas vidas. Nós precisamos confessar. De novo, o exemplo de Pedro, quando encontrou Jesus, depois que Jesus mostrou o seu poder fazendo a pesca maravilhosa, ele falou: Senhor, se afasta de mim, pois sou um homem pecador. Ele primeiro reconheceu o seu pecado e confessou o seu pecado. Nós não podemos ocultar e nem tolerar o pecado. Nós temos que sentir tristeza e aversão pelo pecado. Na célula eu usei a frase: nós temos que sentir tristeza e detestação pelo pecado. Porque todos nós somos passíveis de erro, irmãos. Mas quando acontecer, se acontecer de nós pecarmos, cairmos, isso não pode nos trazer paz nem alegria. Nós não podemos ficar tranquilos. Nós temos que sentir tristeza, sentirmos mal, porque nós fizemos uma coisa que desagradou ao nosso Mestre Jesus. Amém? E esse texto, irmãos, de 1 João, que acabamos de ler, nos lembra de um privilégio extraordinário que o Senhor fez. Fomos feitos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas os filhos de Deus não pecam, não aceitam, não toleram, não brincam e não vivem amigavelmente com o pecado, né? Esse título de filhos de Deus, porém, vem com muitos desafios. Nós vivemos num mundo que rejeita Jesus. Nós temos visto várias pessoas rejeitando a Jesus, né, zombando de Jesus ainda hoje. Jesus, ele ainda continua mexendo, né? Até o inimigo fica mexido com a presença de Jesus, quer atacar Jesus, né? Uns amam, nós amamos a Jesus, mas aqueles que odeiam com força e querem atacar, né? A pessoa de Jesus e atacar nós, a igreja, a noiva de Cristo, né? Mas nós podemos, irmãos, nós temos que aceitar que o mundo não vai nos amar. Isso não deve nos surpreender. Nós seremos perseguidos, seremos humilhados, talvez você não vai ser mais bem visto, porque você é de Jesus, mas a gente tem que se lembrar que em João 15:18, Jesus disse: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Então isso é uma evidência que você está no caminho certo. Se você está causando algo a alguém, pode ter certeza, sua luz de Jesus está brilhando, né? E está incomodando. Mesmo assim, a palavra de Deus nos encoraja a viver com esperança, sabemos que Cristo vai voltar, irmãos, e aí seremos como Ele é. Por isso que o inimigo luta tanto contra nós. A graça que nós iremos receber de encontrarmos com Jesus, Ele não pode ter mais. O céu que nós vamos entrar, Ele não é mais convidado, e nós somos, irmãos, então nós temos que perseverar com fé. Até lá, até a vinda de Cristo, a nossa tarefa é refletir essa esperança em pureza e justiça, buscando o que, irmãos? A santificação da nossa vida, nos afastando cada vez mais do pecado, nos afastando dessas coisas que nos prendem, dessas bagagens que ficam, né, sobre as nossas costas e têm nos impedido de caminhar rumo ao caminho estreito. Não podemos nos conformar com o pecado, pois Jesus veio para nos libertar dele. O Senhor Jesus se sacrificou por nós. Nós não podemos, irmãos, brincar com o pecado. Cada decisão que tomamos deve revelar que pertencemos a Deus. Nós temos que amar a Deus em ação e em verdade, irmãos, por completo, né? Não é só dizer, porque hoje em dia, se você reparar, tem ficado meio que na moda ser crente, né? Não é uma crítica, irmãs, aquele livro do Deus Pai. Eu sigo umas pessoas, por conta de trabalho, que não são crentes. E todo dia faz devocional do Deus Pai lá. Tem palavra de Deus lá? Tem, porque eu acho que tem versículos.
Mas a pessoa está lendo. Uma hora Deus pode fazer a obra. Mas isso não quer dizer que ela é salva e que vai. Por quê? Ela tem vivido uma vida, tem lido uma palavra, mas não tem vivido, né? E é isso que nós não podemos. Nós viemos aqui na igreja, ouvimos a palavra de Deus, mas a gente não vive a palavra de Deus, né? O amor que apenas fala não transforma. E é isso. Às vezes a pessoa está lendo, falando aquilo, mas não deixa entrar. Esse amor não está transformando, e nós precisamos, irmãos, dessa transformação todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ser intencionais sendo luz, aqueles que indicam um caminho. Nós temos o Espírito Santo que nos guia, então nós precisamos viver de acordo com essa vontade de Deus. Nós temos que andar junto, a nossa fala com a nossa ação. Nós não podemos somente falar e não agir de maneira correta. Nós temos que andar junto, as duas coisas. Portanto, o nosso desafio diário é permanecer em Deus, no caminho de vida. Em um mundo que sempre nos questiona, né? Questiona a nossa fé. A palavra de Deus diz que nós temos que estar prontos para dar razão à nossa fé. O que é isso? Está pronto para falar, não, eu sou salvo em Jesus, porque Jesus me salvou, Jesus me libertou. É isso que nós temos que estar prontos e dispostos a falar. Nossa fé e amor devem ser nossas respostas. As respostas para perguntas do mundo sobre a nossa fé devem ser isso, irmãos. Eu amo a Jesus, Ele me salvou, Ele transformou a minha vida. A gente falando na célula sobre experiências com Deus, né? E aí eu perguntei primeiro para o meu esposo, perguntei na célula para os irmãos, o que é experiência com Deus? Aí algumas pessoas, mas eu nunca tive uma experiência grande com Deus, né? Talvez a gente não tenha tido, mas o fato de você ter recebido a Jesus, você proclamar que Jesus é o teu Salvador, é uma experiência com Deus. O fato de você ter fé nele, que ele existe, é uma experiência com Deus. O fato de você gozar da paz que ele te dá, é uma experiência com Deus. Tudo isso são experiências com Deus. Tem pessoas que vão viver experiências mais profundas, né? Vão ser provados e aprovados perante Deus, mas toda a nossa vida é uma total experiência com Deus, irmãos. A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos a Cristo, a nossa vida muda. E aí você passa a ter diariamente novas experiências com o Senhor, amém? E isso quer dizer, irmãos, que nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, amém? Suas escolhas definem seu futuro. Caminhando com Deus, aprendemos a ver o mundo com os olhos do Senhor, a ouvir o coração de Deus e a viver com sua sabedoria. Como é bom a gente viver, irmãos, debaixo da mão do Senhor, ouvir os mandamentos do Senhor e cumprir eles em nossas vidas. É muito bom isso. Quando a gente escolhe o caminho certo, é disso que nós vamos desfrutar, irmãos. O Senhor não promete uma caminhada sem desafio, mas Ele garante que no meio dos desafios Ele estará conosco. Então nós não podemos desanimar. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a destra da minha justiça. Amém, Jesus. Olha, irmãos, o Senhor estará conosco durante todo o percurso. Basta a gente abrir o nosso coração. O salmista diz no Salmo 51:10, se eu não me engano, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Né? É isso que o Senhor, que nós temos que orar. E Ele continua: não me lances fora da tua presença, Senhor. É isso que nós temos que pedir ao Senhor, para Ele criar em nós esse coração puro e reto que agrada a Ele. Amém? O caminho com o Senhor nos transforma. Andar com Deus é o maior privilégio
Irmãos, e é a maior aventura que nós podemos viver. E a cada passo você descobrirá que estar com Ele é estar no melhor lugar possível. Nesse mundo, irmãos, não existe lugar melhor do que estar abrigado nos braços do Senhor. Não existe coisa melhor. Nós temos essa opção de escolha. O Senhor, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Por isso é importante nós termos em nossos corações que nós fizemos a melhor escolha da nossa vida, levantando as nossas mãos para Jesus. E ele diz assim, Deuteronômio 30:19: Te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém, irmãos. Que hoje você possa escolher o caminho de vida, né? Faça essa reflexão aí na sua cabeça. E veja se você está trilhando realmente esse caminho de vida. E não se esqueça, irmãos, joguem fora todas as bagagens, tudo aquilo que te atrapalha de ter um relacionamento sincero e profundo com o Senhor. Amém?